CAC-R11, o Fundo de Recebíveis Imobiliários da Cartésia Capital. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, publicado agora, no dia 19 de setembro de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, ele que se encontra envolvido em diversas polêmicas. Se você ainda não sabe parte delas, eu recomendo verificar aqui no canal o vídeo anterior em relação a este fundo e, ao que parece, essas polêmicas não se encerraram por lá. Tem mais polêmicas, vamos continuar o acompanhamento do fundo. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Lembrando que ele tem um patrimônio líquido de 453 milhões, a cota patrimonial a R$ 93,67, a última distribuição lá na casa de R$ 1,35 e na data que eu gravo com vocês, o CAC-R11, cota na B3, a R$ 77,68, fazendo um P sobre VP de 0,83, uma variação negativa aí nos últimos 12 meses de 13,47%. A cotação chegou aos 75 em dezembro, subiu agora em julho aos 99,53 e desde o início das notícias negativas em relação ao fundo, chegou inclusive aos R$ 63. Buscou uma pequena recuperação e agora, ao que parece, tem uma nova sequência de quedas dadas as notícias polêmicas envolvendo o fundo. A última distribuição ocorreu agora, no dia 8 de setembro de 2025, R$ 1,35 por cota, fazendo um yield mensal de 1,65, anual de 20,73%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em CAC-R11, teria hoje R$ 1.035,40, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Mas voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta que no mês de agosto o fundo foi marcado pelo aumento de volume em negociações no mercado secundário. E o movimento refletiu a decisão de determinada casa de Wilt de reposicionar a carteira de seus clientes. Tal movimento, iniciado logo após o anúncio da 7ª emissão, lá em julho de 2025, foi intensificado de forma abrupta, coincidindo com o início do período do exercício de preferência que ocorreu em agosto de 2025, fazendo com que o preço do CAC-R11 no mercado secundário caísse de 98 para 83 no dia 15 de agosto. Com isso, no dia 12 de agosto, a Cartésia Capital anunciou o cancelamento da 7ª emissão de cotas que visava a captação de 120 milhões ao preço de R$ 95,80. No início de setembro, o CAC-R11 foi incluído em novas polêmicas, agora envolvendo a inexistência de garantias e de licenças ambientais em alguns dos seus empreendimentos. Segundo a gestão, apesar desta notícia negativa, elas foram desmentidas publicamente pela gestora através de um comunicado ao mercado divulgado no dia 5 de setembro de 2025, que causaram um novo fluxo de vendas de 78 milhões acumulados até no dia 10 de setembro de 2025, que, juntamente com o aumento do movimento especulativo de short, pressionaram a cota até atingir a mínima de R$ 62,30 no dia 9 de setembro de 2025, recuperando um pouco agora no dia 10 aos R$ 70,60. A gestão comenta que, neste contexto, reforça que os sócios da CAC-R11 e seus familiares são cotistas relevantes de longo prazo do CAC-R11, o que, ao meu ver, ao invés de melhorar a questão de transparência e governança do fundo no mercado, piora, né? Porque se os sócios da Cartésia e os seus familiares também são cotistas, é bem provável que com estas notícias eles possam ser beneficiados. Então, para mim, é uma situação de, no mínimo, conflito de interesse bem perigosa, né? Já que uma queda brutal do fundo no mercado secundário beneficiaria, inclusive, os sócios da Cartésia e os seus familiares. É apenas uma cautela de minha parte que eu particularmente rechaço esta situação. Seria muito interessante que os sócios da Cartésia e os seus familiares não fossem cotistas do fundo. Então, ponto de extrema atenção nessa situação. A gestão reforça aqui que os CRIs da Cartésia Capital no CAC-R11 possuem cláusula de amortização de 0,5% ao mês, unicamente como forma de reduzir e gerenciar o nível de IPCA acruado não caixa. Portanto, ao contrário dos comentários veiculados aí na mídia, os waivers para não ocorrência de tais amortizações são corriqueiros e parte da estratégia da gestão dos dividendos são planejados com antecedência de 6 meses. Ela segue naquele guidance entre R$ 1,30 e R$ 1,40 por cota,
E em relação aos questionamentos de 3 CRIs, o CRI Santo André, o CRI Viva e também o CRI Savoy, a gestão comenta aqui que, em relação à inexistência das garantias e de autorização dos órgãos ambientais do empreendimento de Santo André, a gestão comenta que, em comunicado ao mercado no dia 5 de setembro, afirmou publicamente serem inverídicas tais alegações. As garantias de todos os ativos do CAC R11 estão devidamente formalizadas e registradas em cartórios competentes. O terreno do referido empreendimento, com área de 210 mil metros quadrados em região valorizada lá do litoral baiano, possui terraplanagem executada, definido o arruamento e os lotes, bem como preservada a vasta área de preservação ambiental em obediência à legislação vigente. Já em relação ao Savoy, a gestão comenta que para a elevada exposição a este CRI, houve uma reformulação do projeto arquitetônico das casas de Santo André, otimização da área construída em Taparica, assim como a regularização dos projetos como modificados juntos aos órgãos competentes. No entanto, após comprovada a incapacidade do incorporador em dar andamento aos projetos na dinâmica prevista, a gestão comenta que ela foi informada de sua intenção de vender os empreendimentos por conta de questões pessoais. E, identificado e pré-aprovado o potencial comprador das SPS, em fevereiro de 2025 foi iniciado o processo de formalização de venda dos ativos com assessoria de renome em escritórios jurídicos. O processo foi concluído em julho passado apenas, resultando em um período de 20 meses de atraso do lançamento do projeto Santo André e também do Savoy, bastante superior ao originalmente previsto, gerando um aumento do saldo devedor além do planejado originalmente. Por sua vez, as obras em Taparica seguiram, mesmo que em ritmo mais lento que o planejado, estando a fase 1 com 99% das obras concluídas. Sob a gestão do grupo Cian, os 3 projetos foram atualizados, somando um VGV superior a 1 bilhão, com previsão de início de vendas até novembro de 2025. Ela comenta aqui também que, em relação aos CRIs Santo André, Viva e Savoy, possuem cláusula de garantia cruzada entre si, de forma que o resultado dos empreendimentos somente será disponibilizado para o incorporador após a conclusão das 3 obras e repagamento integral das operações, muito parecido com aquela situação de operações preferencialistas a favor do CAC R11. Mas importante continuar o monitoramento do CAC R11, são notícias polêmicas, envolvem aí não só a questão lá dos CRIs da Habitasec em Porto Alegre, mas agora também aos empreendimentos lá na região Nordeste. Então, ponto de extrema atenção aqui para o CAC R11. Ela destaca aqui várias medidas da gestão ativa, são situações que já conhecemos, inclusive de outros fundos, como o desembolso em fatias, né, que são aquelas operações de forma a reduzir a exposição dos fundos aos projetos, trazendo uma maior eficiência financeira também ao incorporador. É aquela chamada curva J, que nós já conhecemos aí, principalmente dos fundos de desenvolvimento imobiliário. E em relação ao resultado do mês de agosto para o CAC R11, a gestão comenta que o valor a mercado de R$ 82,01 fez um P sobre VP de 0,87, observando que o valor patrimonial incorpora o IPCA acruado não caixa de 85 centavos por cota, 99 centavos em 31 de julho de 2025. Pro forma, descontando o IPCA acruado, a relação P sobre VP chega a 0,88%, 101,97 em 31 de julho de 2025. No mês também ocorreram algumas situações de amortização de operações, são diversas operações, não detalharemos aqui porque ficaria muito longo o vídeo, mas tudo isso permitiu que o fundo distribuísse agora no dia 8 de setembro de 2025 R$ 1,35 por cota, que corresponde a 141% do CDI mensal ou 166% do CDI pro forma após o gross-up de imposto de renda com base no valor de mercado da cota. A cota patrimonial hoje é aos R$ 93,67 por cota e a gestão comenta aqui que o resultado distribuído reflete o recebimento mensal de juros e da correção monetária das operações de CRIs. Em relação ao saldo acumulado da correção monetária acruada num caixa, somava R$ 4.134.000 ou 85 centavos por cota. Ela segue aqui naquele histórico de distribuição, R$ 1,35, agora fazendo um yield de 1,65, e em relação ao histórico de distribuição, faz a média de R$ 1,40 por cota desde agosto de 2022,
E a correção monetária agora saindo de 5.545 para 4.135. Lembrando que agora em agosto de 2025 tem deflação de 0,14%. É bem provável que isto afetará inclusive o resultado mensal do fundo frente ao IPCA acumulado dos últimos 12 meses, como já vimos aqui a linha do horizonte do IPCA já declinando agora para 5,13%, então ponto de extrema atenção. A base de cotistas fica aqui na casa de 24.515 e em relação à DRE do fundo para agosto de 2025, 7.660 de receitas, 457 mil de despesas, chegando a um resultado regime caixa de 7.203, 7.900 de regime competência, distribuindo 6 milhões e meio, fazendo R$1,35 na distribuição. Todo este resultado permitiu que o fundo gerasse agora uma reserva de caixa retido de 13 centavos por cota e, em relação à rentabilidade no mês do CAC-R11, foi negativa de 13,71%, negativa também nos últimos 12 meses de 9,19%. E em relação à projeção de caixa nos últimos 6 meses, segue lá agora com um montante superior de amortizações e um montante inferior de desembolsos, um caixa estimado na casa de 23 milhões. E em relação à composição do resultado, como vemos aqui, são diversos CRIs, todos eles contribuindo para que o fundo chegasse ao resultado de R$1,35 por cota, mas ponto de atenção fica aqui para a concentração nos CRIs da Santo André. Lembrando que eles formam aqui os principais resultados do fundo. Se somarmos aqui, eles são bem consideráveis, além dos CRIs da Savoy e da Viva, se somarmos aqui fazendo uma concentração bem interessante no fundo. Então, ponto de extrema atenção a esta situação do CAC-R11, principalmente se considerarmos que ele é um fundo high yield, extremamente arriscado, e o momento do cenário macroeconômico brasileiro não é nada confortável aqui para o desenvolvimento imobiliário, com a inflação no curto prazo bem estressada e a Selic aí mantendo na casa de 15%, como inclusive aprovado na última reunião do Copom. Outra atenção aqui também é o CRI da Alto Lindóia, que faz 12 centavos no resultado aqui do CAC-R11, e para o intervalo do Guidance até dezembro de 2025, como vimos, R$1,40 é o topo do Guidance e R$1,30 na banda inferior. A carteira está 100% indexada ao IPCA, fazendo IPCA mais 12,7 ao ano. Em relação à distribuição setorial, tem aqui a maior concentração no estado de São Paulo, tem também no estado da Bahia, no estado do Amazonas e também no estado do Rio Grande do Sul. São 10 carteiras aqui residenciais e também uma carteira residencial e comercial, além de 98% em CRIs, 1,62% em caixa. Lembrando que, para aquelas concentrações superiores a 5%, o fundo tem diversos CRIs aqui na sua carteira, o que eleva demais a matriz risco-impacto. Eu deixei aqui para vocês, inclusive, destacados todos aqueles CRIs que correspondem a uma participação no patrimônio líquido do fundo superior a 5%, então ponto de extrema atenção. Perfeito, pessoal? De CAC-R11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos, você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Por hora é ficar extremamente atento às últimas notícias aí do CAC-R11, porque apesar dos esclarecimentos da gestora, a situação é bem polêmica, bem duvidosa, bem nebulosa e demanda toda a atenção por parte do cotista do CAC-R11. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos, até mais.